Você ouve agora Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz. Boa tarde, amigos ouvintes. Hoje iniciamos um programa aqui na Rádio Boa Nova. É um programa que nós sabemos é extremamente novo, porque não tem no rádio. Nós fizemos uma pesquisa antes de começar nosso programa. É um programa que vai tratar sobre educação. Existem muitos programas, tanto de TV como na indústria radiofônica, que abordam o termo educação, mas não tratam exclusivamente desse tema. E o nosso trabalho é objetivado a focar a educação, mas na fala daqueles que vivem educação. O nosso programa, o nome é Na Porta da Escola, porque é da porta para dentro que as coisas acontecem e da porta para fora que vem o resultado do que acontece lá dentro. E todas as semanas nós estaremos aqui com a participação de uma mãe ou de um pai de um aluno, de um professor e da minha participação, a Jô Santos, que sou presidente da Associação Mosaico, que é uma associação educacional sem fins lucrativos, que criou esse programa com o objetivo de trazer a escola para dentro da casa dos pais, para eles conhecerem o que significa esse universo e que tem muita dificuldade de ir até lá. A nossa parceira de programa, parceira de trabalho, a Karina Ferraz. Vou apresentar para vocês os nossos participantes do dia, os nossos convidados. E o nosso trabalho hoje, inicial, é para falar com a mãe dos nossos alunos, porque eu sou professora também da rede pública do estado, sou professora da rede municipal também. E nós viemos hoje para falar exatamente sobre aquela coisa que angustia muito os pais, que é a progressão, o passar de ano, ou ser retido. E a questão de 2 ou 3 anos, mais objetivamente há 3 anos, o secretário da Educação do Estado de São Paulo tem refeito todo o programa com relação à progressão continuada, que nós chamamos popularmente de progressão automática. Ninguém gosta disso, não. Mas é assim que é tratado comumente, né? A pessoa acha que entrou na escola, passou de ano. E para abordar esse assunto, que é muito, muito, muito extenso, e vamos tentar fazer alguma coisa aqui no nosso programa, de forma que as mães e os pais, que são os nossos parceiros lá da escola, e aqui que nós queremos que seja o nosso programa, possam se inteirar do que significa e possam falar conosco a respeito. Porque o nosso programa é para dar voz para a mãe, é para dar voz para o pai, é para dar voz para os alunos e para os professores que vivem o processo educacional, mas não tem onde se colocar. Então, a academia fala, o governo fala, mas o pai do Wanderson, que está olhando aqui para mim lá do nosso operador, também está achando estranho que ele também não possa falar. Mas você vai falar, viu, Wanderson? Vou te perguntar. E hoje a gente vai abordar esse assunto. E para a gente começar o nosso primeiro programa, nervoso, porque é primeiro, né? Por favor, ouvintes, nos desculpe esse momento tá tenso. Todo mundo suando frio. Apesar de ter... Todo mundo, assim, tenso. Todo mundo aqui, todo mundo falador. Mas tá todo mundo em silêncio. Quem trabalha na educação é falador. Tem que ser, porque sala de aula espera que a gente fale. Mas hoje a gente vai dar voz para aqueles que são sujeitos da educação e não tem espaço para falar. Então, a gente tem hoje aqui a presença de uma amiga muito querida, que é mãe de aluno, que é a Kátia Oliveira Mendes, que é amiga muito querida, mãe de aluno da escola pública, tanto da rede municipal como da rede estadual. Então, ela vai compartilhar conosco o que significa ser uma mãe onde o seu filho viveu essa questão da progressão automática ou a continuada, conforme manda a lei. E nós temos também a presença do Giovanni Leonardo, que é um aluno da escola, foi aluno recentemente da escola básica, acabou de sair do ensino médio, vivenciou essas duas situações da progressão contínua e da não progressão. Então, ele vai ter muita coisa para falar para nós. E depois, os pais, a gente espera que os pais e que as mães que estão nos ouvindo entrem em contato conosco, coloquem o que pensa do assunto. A gente vai dar os endereços nossos aqui de e-mail, do Facebook, para o pessoal participar e abordar o assunto com a gente, porque é o que nós queremos. O que é que você pensa a respeito desse assunto, mãe? Ok? Então, Jô, bom, eu sou a Karina, psicopedagoga, que vou estar sempre aqui com a Jô, né, Jô? Espero que sempre.
E a gente vai estar sempre conversando legal com os pais, de uma forma assim que todo mundo consiga entender, sem ficar trazendo coisas muito técnicas, nada muito difícil, porque a gente quer que todo mundo participe, né? Porque educação é feita por todo mundo, não é feito por um sujeito só, né? Enfim, é uma questão de troca. Uma coisa que eu acho que dá muito... Eu acho que dá um pouco de insegurança para os pais, essa é a questão da progressão continuada, né? Que será que meu filho precisa mesmo passar de ano? Será que ele tem condições de passar de ano? Né? Aí eu pergunto assim para a Kátia, e também, se o Giovanni quiser também fazer a colocação dele, você acha que esse é um medo, assim, real mesmo, que a maioria dos pais tem? Você acha que esse é um medo do... Poxa, meu filho está passando, mas será que ele sabe mesmo? Será que ele... enfim, ele pegou esse conteúdo para ele? Eu acredito que haja realmente uma insegurança. Eu fiquei insegura no período em que minhas filhas estavam cursando essa fase, né, na escola. E realmente eu fiquei, assim, questionando, chegava final de ano, questionando se realmente elas estavam preparadas ou não. Uhum. Há uma diferença. Eu já tive caso com meu sobrinho, no caso, né? Minhas filhas tiveram condição, eu acompanhei, tanto uma na rede estadual como na municipal, né? Elas não tiveram problema. Mas houve caso, o meu sobrinho mesmo, meu irmão fez retornar. Ele foi até a diretoria e pediu para retornar, porque ele não tinha essa segurança que no futuro ele ia estar apto a ir ainda mais adiante. E foi bom para ele. Ele retornou para ele. No caso dele, foi, né? Então, há uma insegurança, sim. Você acha que mexeu um pouco com a autoestima dele ou dele? Não, porque talvez pela forma que foi colocada, né? O pai, a mãe, no caso, ele colocou, foi mais a exigência do meu irmão, até porque ele acompanhava, quando há acompanhamento do pai, da mãe, né? Em relação a essa fase, eu acho que ele tem um jeito de passar para a criança que não há, para ela não ficar insegura. Eu gostaria, assim, do que você falou, tudo isso tem muita importância. Posição, né? Mas a gente tem que partir de um pressuposto que a escola, ela funciona com base legal. Isso. Para que a progressão continuada fosse instalada, ela foi fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases, de 93, 94, do ano de 1996. E no ano de 97, o governo do Estado de São Paulo adotou o que propunha a LDB. Em 97, então, foi quando começou, eu gostaria de deixar isso claro para os pais poderem saber, a partir de quando os filhos começaram a viver dentro dessa condição da progressão automática. Porque a minha formação, porque agora já não sou tão jovem, também, né? Não é? Nós estamos aqui, com exceção do Leonardo, um pouquinho de 2 décadas. Ah, não. Só um pouquinho. A minha também foram essas duas. Foi aquela que te reprovava e depois no finalzinho. Não é finalzinho, gente. Não. Foi assim, né? Mas nós tivemos a experiência... A recuperação, né? Isso, existia uma recuperação. Isso. Mas quando foi colocada a questão da progressão continuada, havia toda uma proposta de recuperação contínua. Não é, eles chamam de recuperação paralela, uma recuperação contínua. Só que o que eu coloco aqui, vou colocar para a Kátia como mãe, para o Leonardo, para a gente saber a posição deles, é o seguinte, que a proposta da progressão continuada, dividida em ciclos e não anualmente, ou seja, se foi dividido em 2 ciclos, o primeiro ciclo acabaria com o 8º ano, que hoje é o 9º ano, e... no primeiro ciclo, é o primeiro ano do ensino fundamental, que é até a quinta série, que seria o 6º ano hoje. Havia um planejamento para que houvesse uma recuperação daquele movimento continuamente. Só que o que a gente observa, eu como professora, 10 anos na educação, de que não há um preparo do sistema e nem da estrutura para que fosse implantada uma situação como essa, porque a reprova, ela deixa marcas nas pessoas, né? Então, o objetivo era que não deixasse essas marcas amargas e a pessoa pudesse construir o seu conhecimento de uma forma tranquila, sem punição, sem o sabor da punição. Isso, exatamente. Mas, aí a postura da Kátia, que como mãe, como é que repercutiu isso? Você sentiu que os seus filhos foram, quando estavam lá sendo
tratados dentro do tradicional, da reprova, da retidão, ser retido ou promovido no ano, e depois isso não, houve uma queda no rendimento da aprendizagem dos seus filhos? Você acha que houve isso? No caso da Bruna, que ela é municipal, havia esse trabalho na escola dela, né, na escola, tinha essa, vamos dizer... Recuperação. Tinha uma recuperação, esse acompanhamento, né, durante esse período. Já da Juliana não tinha, na escola que o dela era Estado. Já não teve isso. Então, o Estado teve uma outra estrutura. Estrutura, né? Então, eu acredito que até os jovens, outros, né, alunos que ficaram, alguns nem voltaram no ano seguinte. Então, perdemos alguns aí, né? Houve um desestímulo. Exato. Daí, eles não tiveram estímulo, né? Então, eu acho que você perde. Mas daí já vem também os pais, né, acompanhando. O caso do meu sobrinho foi diferente. Porque tinha um acompanhamento dentro de casa, junto com a escola, né? Junto com a escola, e não teve problema nenhum. Mas eu presenciei isso em relação ao Estado, sim. Que deixou esse vazio. Esse vazio da questão do saber ler, saber escrever. Exatamente. Isso causou algum dano? Algum dano causou. Se não houve desistência no ano seguinte do aluno, ele também não conseguiu acompanhar. Entendi. Você entendeu? Então houve mesmo um buraco ali. Hoje eu não sei como está, né? Talvez tenham revisto, mas naquela época houve, sim. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho alunos do 3º ano do ensino médio que escrevem precisas com 2 S e com Z. Exatamente. Está aí, né? E você, Giovanni, para você como é que é? Bom, como aluno que viveu isso? Desde quando eu estava na escola municipal, que era da primeira fase, que hoje é preliminar, até a 4ª série, teve mesmo esse acompanhamento que vocês estavam falando, né? Depois que eu saí da escola municipal e fui para a escola estadual, que seria da 5ª série até o 3º ano, né? Até a 8ª série o ensino fundamental e depois do 1º até o 3º o ensino médio. Tinha uma coisa assim, meio que largada. Cada um por si, Deus por todos. Cada um por si, Deus por todos. Isso. E daí, no fim das contas, todos iam parar no mesmo lugar, fazendo ou não. Exato. Não tinha isso atrapalhava demais o rendimento da sala, do aluno em si, né? E até o desgaste muito grande do professor. Que tinha gente ali que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer. Há um desnível muito grande na mesma sala, né? Entendeu? E o que a gente às vezes percebe, desculpa, Giovanni, te cortar, mas assim, o que a gente às vezes percebe é que esses professores, às vezes, eles ficam tão sobrecarregados de tantas diferenças e tantos níveis com a mesma idade, mas os níveis de aprendizagem, que às vezes eles acabam mandando para o médico, né? Exato. E falando assim, pai, por favor, vá fazer um acompanhamento médico porque ele não está conseguindo. E às vezes, muitas vezes, as pessoas acabam tomando algum tipo de medicamento achando que é e que na verdade não é, porque que só uma existem os casos, né? Existem a gente os casos, sabe, mas né? a maior parte é porque não houve um acompanhamento realmente, porque o nível de aprendizagem das pessoas não é igual. Tem pessoas que aprendem mais rápido e pessoas que aprendem mais devagar. Exatamente. Né? Então acontece isso, mas se não tem essa, como eu posso dizer, essa ajuda, né, para o aluno, para ele saber uma recuperação, um reforço, não tem como ele fazer realmente, porque o professor não tem como ficar parando lá e dando atenção só para aquele aluno, porque é uma sala com 40 alunos. Sim, essa outra questão que nós temos, né, discutida pelo Sindicato dos Professores, por todas as instituições que falam sobre a quantidade de alunos numa sala para um único professor dar conta. É uma situação bem complicada. Sim, mas assim, me interessa muito como professora, como filósofa, como, né, uma educadora, assim, todos nós aqui, é saber de um aluno, né, de uma pessoa como Giovanni, que acabou de sair do ensino médio, que vivenciou essas duas situações, se você sentiu que você foi prejudicado no momento em que você não foi mais retido, e depois quando você começou, vamos embora, só vamos saber se você sabe alguma coisa, não lá depois. Como é que foi isso para você, Giovanni? Foi bem assim, foi uma coisa que me deixou muito, de certa forma assim, foi uma coisa que me deixou muito revoltado.
Porque você fazia, se dedicava e você via as pessoas que não estavam fazendo nada, simplesmente passando e atrapalhando o seu aprendizado, atrapalhando a sala que você estava, atrapalhando o conteúdo que o professor estava explicando ali para você. Então chegou uma hora, quando eu estava logo no primeiro ano do ensino médio, que eu queria prestar vestibular. E aquilo ficava humanamente impossível, porque eu estava em um nível, como posso dizer, um pouco acima dos outros alunos, porque eu sempre busquei estudar e tudo mais. E tinha alunos que estavam bem abaixo do nível do adequado, né? Para um primeiro ano de ensino médio. E então, acaba, né, então, desestimulando também. Né? Chegou uma hora que eu me revoltei e eu simplesmente parei de fazer as coisas, né? Eu parei de fazer lição, até porque o conteúdo que eles passavam era apostila. Eu já sabia o que eles estavam passando na apostila, então eu não tinha por que fazer aquilo, entendeu? Há uma desistência, Sim. né? Um desestímulo muito grande. Exato. Então foi que quando eu parei, quando eu tive isso, falei, não, chega, por que eu vou fazer essas pessoas? Você acha então que digamos assim, um objetivo se perdeu ali? Se perdeu meio? Completamente. Porque eu acho, na minha opinião, né, também como educadora, psicopedagoga, enfim, eu percebo assim, que antes existia um estímulo, que era o estímulo da nota. Sim. Né? Uhum. E o estímulo da nota fazia com que você estudasse e passasse de ano. Senão você ia ser retido. Então, assim, com essa falta de retenção, perdeu-se o estímulo. Por quê? Porque ela, na teoria, é muito boa. Que nem uma vez a gente estava conversando, né, Jô? E nós estávamos falando assim, se a progressão continuada fosse aquele aluno só vai dar continuidade àquela matéria e naquele próximo conteúdo a partir do momento em que aquele conteúdo foi absorvido por ele. Sim. Não simplesmente passar ele de ano, né? Vamos passar de ano. Não é passar de ano. É levar ele para um outro patamar. E dar um objetivo diferenciado. Fala, olha, o seu objetivo é como uma evolução de um ser humano, né? Se for esse o objetivo. Se for o vestibular, olha, o seu objetivo é o vestibular. Então, vamos colocar o objetivo. Sim. Né? E a gente percebe muito, eu tenho muitas pessoas, muito adolescente que eu atendo, e nas primeiras sessões que você vai conversando com eles, você pergunta, e o que você quer para o futuro? Eles falam, não sei. Então, assim, perde-se o objetivo, então perde-se a vontade. Então, né? eu acho que aqui cabe, provocativamente, uma questão filosófica dentro do assunto progressão. A gente perguntaria o que é progredir. Sim. O que é uma pessoa, um jovem, uma criança em progresso. Uhum. O que a educação pede ou oferece para essas pessoas que estão lá à mercê, porque nós que somos professores e as mães e os alunos, quando chegam no ambiente da escola, todos estão esperando alguma coisa, mas a impressão que dá é que não está muito claro o que ninguém é que se sabe pode o que esperar. É. Então, quando a gente fala de uma educação de qualidade, a nossa legislação em nenhum momento define qual é a qualidade da educação. Ela só fala que tem que ser uma educação de qualidade. Se é boa, se é ruim, aí, né, fica... E aí critério fica de cada critério. O que é esse bom, o que é esse ruim? Então, a questão aqui filosófica dessa progressão e aí provocação para as mães pensarem que estão em casa e depois dar para nós as suas impressões, é com relação a o que significa educar e se progressão ou não progressão, retenção ou promoção é punição. Porque nós estamos trabalhando uma educação em que punir educa. O que nós temos entendido, lendo os autores, os pensadores sobre a questão, é a questão da punição mesmo. Então, se você não cumpre com aquilo que era do teu dever dentro de uma instituição, escola, então você tem que ser punido por não ter concluído aquilo que lhe foi proposto. Então, ser retido seria uma punição. E o que os pensadores estavam falando quando propuseram a promoção é de que não houvesse a punição. Exato. Né? Ou seja, que você soubesse... Fosse uma conquista. Fosse uma construção. Uma construção. Porque o conhecimento é uma construção. Como diz Paulo Freire... progressão. Exato. Né? O Paulo Freire, como um educador ícone, ele fala sobre não transferir conhecimento, mas de construção de conhecimento. O professor, ele é o mediador do conhecimento, ele não ensina nada, ele estimula que o outro queira aprender, e há aí
criação de condições para que isso aconteça, para que o conhecimento se dê. Só que a gente observou que isso é uma coisa que não está muito... que a escola não tem a estrutura para fazer isso. Estrutura, né? Mesmo. O que será, né? Então, filosoficamente, fica a questão aí. Educar para punir? A educação da punição? Como é que fica? Então, a gente espera que os nossos ouvintes, as mães que estejam conosco hoje, possa trazer suas impressões para a gente trazer no próximo programa. E que participem, se coloquem, venham participar aqui também, venham aqui falar, aqui é a nossa tribuna. O objetivo do nosso programa é fazer com que realmente a escola esteja aberta, que as portas da escola estejam abertas para que os pais possam entrar. Existem 1000 empecilhos para que os pais possam estar lá, e a gente quer trazer a escola até casa, já que o pai não pode ir até a escola, a gente quer levar a escola até em casa. A mãe está lá, acabou de fazer almoço, eu sei que estão fazendo almoço lá, estão lavando a sua louça porque estão cuidando da casa e está dentro da escola. Ao mesmo tempo que está sendo mãe, está dentro da escola. Aproveita. Por isso, exato. É importante a participação aqui sempre. O nosso programa, o Wanderson está ali já me alucinando, dizendo que o nosso programa está acabando. Que pena, nós temos 4 longos minutos, porque no rádio 4 minutos é longo, mas o assunto é tão vasto, tão interessante. E eu queria então colocar aqui, perguntar para a Kátia, que é uma mãe zelosa mesmo, como a maioria das mães são, né? Sempre foi muito atenta, eu acompanhei, fui professora, né? Das filhas dela, então conheço ela como mãe no movimento maternal e pedagógico dela. Eu queria saber eu gostaria que você deixasse para as mães, porque essa questão da progressão continuada, ela é uma questão muito ampla, e eu só gostaria de deixar claro para as mães aqui que o secretário de Educação do Estado de São Paulo está, desde 2011, como eu disse no início do nosso programa, está reestruturando isso, e a partir de 2014, em princípio de 2015, essa progressão está modificada. Agora ela vai ter uma alteração em breve, vai estar aí no próximo programa, a gente pode trazer um material mais vasto sobre isso, mas está modificando. Agora parece que nós teremos 3 ciclos, né? Serão 3 ciclos, não serão só no primeiro, porque o ensino médio não tem a retenção automática, né? É só o ensino fundamental. Mas isso parece que vai ser dividido em 3 ciclos e que vai haver algumas retenções nas séries iniciais, porque só havia nas séries finais. Então, o próprio universo acadêmico reavaliou todo esse processo e viu que não funciona como se desejava que funcionasse, porque a escola precisa ser reestruturada para colocar coisa nova lá, né? E uma ideia tão nova dentro de um ambiente tão antigo e tão bem desestruturado para isso, não ia realmente trazer efeitos muito produtivos. Então, o assunto é vasto, né? Nosso programa é curto, mas eu gostaria que a Kátia, o Leonardo, o Giovanni, Leonardo também? Giovanni, Leonardo. São os dois juntos. Que eles dessem o parecer, que você falasse o que você conclui disso, como é que fica, para a gente poder deixar uma ideia aí para as nossas ouvintes. Eu, como mãe, hoje eu digo, e futura avó, ai, que chique. Futura avó, sou muito chique. Que no futuro, que tanto a mãe, pai, os tutores, né, dessas crianças participem, acreditem nessa mudança que está havendo e que participem com a escola, exijam da própria escola, mas estejam lá presentes para exigir. Tem que falar com os professores, tem que participar, tem que saber de seu filho. Sempre há um jeitinho, um horário para isso. Sim, bate na porta da escola que ela tem que vai abrir. Conversar, passa para dentro. É isso aí. É um processo em conjunto, né? Em conjunto, não é um processo individual. Nós temos 1 minuto para acabar o nosso programa. E eu, Giovanni, como ex-aluno, né? Eu acho que falta realmente participação dos pais. Os pais têm que participar da escola, né? Porque ali o filho dele passa mais tempo na escola do que na casa. Então ele tem que saber o que está acontecendo. Tem que saber como está acontecendo ali. Se está acontecendo realmente alguma coisa ou só está ali só para passar o tempo. Isso né? É fundamental. Que mesmo. bom. Isso é a coisa mais importante. E é tão bom, né? Que lindo. Ter os pais em casa, E orientar o seu filho, né? Ótimo. A fazer trabalhos extra além da escola. Isso. Né? Porque isso ajuda muito no aprendizado. Tem que sair dos muros da escola, Eu né? acho que o papel, principalmente na questão da educação, o papel do pai e da mãe é dar esse objetivo que nós falamos, que está se perdendo o objetivo dentro da escola. Porque até o aluno... Então, assim, filho, vamos estudar, olha o seu futuro, vamos lá. Para você ser uma pessoa que você vai ter uma profissão, que você precisa estudar, você precisa dar esse primeiro pontapé. Ele, para ser esse um cidadão do mundo, ele tem que estar inserido no mundo, consciente como o mundo
tá construindo a sua consciência. Exatamente. Né? É importantíssimo. Eu não isso. consigo me ver sem, né? Porque eu não tive isso. Eu não consigo me ver agora com algum objetivo se não tivesse uma pessoa que me orientou, né? Que foi a Jo, todo esse tempo. Gente, olha os corações subindo. Ela é ótima. Então, gente, olha, o nosso programa foi ótimo, maravilhoso. Eu quero agradecer a participação da Kátia, maravilhosa Obrigada, a participação. Ju. Espero que você esteja sempre conosco aqui, por favor, não nos deixe. Tomara. Giovanni, meu aluno da alma, do coração, esteja sempre conosco. Claro, com Convidei ele certeza. rapidamente, prontamente aceitou para estar conosco. A nossa amiga Karina, parceira de mosaico, parceira de muitas coisas virão por aí. E a gente vai se despedindo hoje. Despeça-se aqui, meus amigos, Kátia. Obrigada, Ju. Muito Leonardo, obrigado. Muito obrigada mesmo. Karina. Gente, Foi um prazer. uma boa tarde pra vocês e que muita força positiva nesse nosso caminho. E gravem este dia, porque este dia é um marco na nossa educação. Ah, que chique! Memorável nosso dia. Educação é assim. Educação tem que ser prazerosa, alegre, feliz, porque senão a gente não vai querer mais ir pra escola. E nós queremos ir da porta pra dentro e da porta pra fora. Exato. Feliz semana pra todo mundo. A gente se encontra na próxima semana. Você ouviu Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz.